Então vamos lá, pessoal. Princípio da conservação da quantidade de movimento. É, Primeiro a gente tem que pensar um pouco no que é quantidade de movimento. Eu vou até colocar a equaçãozinha aqui já. Quantidade de movimento ou momento linear é uma coisa que vocês já estão acostumados, vocês já viram alguns conceitos disso daí lá no colegial. E o momento linear, na verdade, apesar de ter visto o conceito, às vezes as pessoas não absorvem tão bem assim a física da coisa, então eu gosto de sempre falar um pouquinho sobre o que é para depois a gente seguir. Então, a quantidade de movimento, ela, primeiro, a primeira coisa que você tem que pensar, ela é uma grandeza vetorial, né? Então, o que acontece? Se ela é uma grandeza vetorial, ela não é só aquele massa vezes velocidade que a gente está acostumado, né? Ela é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. E ela é fácil de visualizar porque ela é o produto do escalar massa com o vetor velocidade. Então ele é um vetor que está na mesma direção do vetor velocidade, mas é um vetor que ele é proporcional não só à velocidade, mas também à massa do seu corpo, do seu objeto, do que quer que seja que você esteja medindo aí a quantidade de movimento, né? E quantidade de movimento a gente usa bastante em problemas de impacto, né? Acaba simplificando bastante para a gente saber o antes e o depois de um problema de impacto, como que ele acontece. Então, basicamente, para você entender a quantidade de movimento, eu gosto de pensar num exemplo onde as quantidades de movimento são muito diferentes. Então, imagine você que tem dois navios navegando no mar, um em direção ao outro, né? Duas embarcações, mas na verdade uma das embarcações é o Titanic e a outra embarcação é uma canoa, certo? Então, o que vai acontecer quando ocorrer a colisão entre o Titanic e a canoa? Acho que fica muito claro para todo mundo que o Titanic provavelmente não vai nem sentir nada, né? Porque ele tem uma quantidade de movimento absurdamente maior do que a canoa. E a canoa, por sua vez, ela vai tender, né? Ou ela vai esbagaçar e quem está na canoa vai morrer. Mas a tendência é que essa canoa, pelo menos durante o impacto ali, depois ela pode espalhar e ir para outro lado, mas pelo menos enquanto ela estiver em contato com o Titanic, a tendência é que ela faça exatamente o mesmo movimento que o Titanic estiver fazendo, né? Então a gente tem um pouco de troca de quantidade de movimento aí, de tal forma que a quantidade de movimento da canoa é facilmente influenciável, enquanto que a quantidade de movimento do Titanic é muito grande, então é muito difícil de a gente influenciar essa quantidade de movimento. E você pode pensar, para facilitar a visualização, que as duas embarcações estão indo na mesma velocidade, né? Só que uma delas tem uma massa gigantesca e a outra dessa tem uma massa irrisoriamente pequena. Então, você consegue pensar, ver desse exemplo, que a gente tem uma percepção física do que é a quantidade de movimento, né? É uma certa quantidade de massa se deslocando com uma certa velocidade em uma certa direção, em um certo sentido. Isso é quantidade de movimento. E o que acontece com os sistemas mecânicos, sistemas, pode ser fluídicos, enfim. No nosso caso aqui a gente está trabalhando com fluidos, mas em geral sistemas mecânicos. A quantidade de movimento, né, num sistema de fluidos ela varia e ela tem algumas formas de variar, né? A gente já vai explorar essas formas de variar, mas o interessante é que uma dessas formas da quantidade de movimento de um sistema variar é pelo fluxo do próprio fluido. Ou seja, pensa que cada partícula do fluido tem a sua quantidade de movimento. Ela tem uma pequena quantidade de movimento, que é a massa dela, que multiplica a velocidade dela. Se eu tiver partículas saindo do meu volume de controle, cada uma tem um pouquinho de quantidade de movimento e o meu sistema está perdendo essa quantidade de movimento,
certo? Então ela é uma grandeza, a quantidade de movimento é uma grandeza extensiva, ela é uma grandeza que é uma grandeza da mesma forma da energia, né? Energia interna, mesma forma que a massa, ela é uma grandeza extensiva. Então, olha só, vamos seguir aqui. Por ela ser uma grandeza extensiva, né? Ou seja, por cada partícula possuir uma quantidade de massa e uma quantidade de movimento, né? Uma quantidade de momento linear, a gente consegue calcular a grandeza, quantidade de momento linear, ou momento linear, né? Quantidade de movimento linear específica. Porque já que cada partícula tem um pouco dessa quantidade, ela é uma quantidade extensiva, eu posso calcular a quantidade de movimento por unidade de massa. E se eu fizer isso, olha só, é só dividir o meu Q aqui pela quantidade, pela massa do sistema, né? Então eu vou ter o Q, que é meu momento linear, é massa vezes velocidade. Se eu dividir pela massa, eu vou ter a velocidade. Então isso aqui já é uma coisa que em si é muito interessante, né? Quer dizer, a grandeza específica relacionada à quantidade de movimento, ela é a velocidade de cada partícula. Tá? Então, na velocidade da partícula é que meio que a gente guarda essa quantidade de movimento. E como ela é uma grandeza extensiva, né? Como ela está presente em todas as partículas, eu posso somar a quantidade de movimento de cada partícula para obter a quantidade de movimento total do sistema. Eu também posso estudar isso daí usando o meu teorema do transporte de Reynolds. Tá? É por isso que a gente pode usar esse teorema, porque essa propriedade ela é extensiva. Eu consigo somar as partes do sistema para obter a quantidade de movimento total do sistema. Bom, beleza. Então eu sei que eu posso aplicar o teorema do transporte de Reynolds aqui. Que mais? Sobre a quantidade de movimento, tem outra coisa interessante também que a gente vai usar, que é realmente a real definição da segunda lei de Newton. Né? Todo mundo fala assim, pô, professor, a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Na verdade, não é. Pessoal. Existe uma definição formal da segunda lei de Newton, e essa segunda lei de Newton é um pouco mais genérica do que massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton diz o seguinte: um sistema tem uma quantidade de movimento, certo? Ele tem uma massa e ele tem uma velocidade. Se eu quiser alterar essa quantidade de movimento, eu vou ter que aplicar uma força nesse sistema. E essa força, ela é proporcional à alteração que eu vou aplicar na minha quantidade de movimento. É só isso. Pensa no caso do Titanic lá. Imagina que o Titanic está chegando perto de você e você está num referencial inercial ali, paradinho. Você está numa ilha e o Titanic está indo na sua direção. E você quer parar o Titanic. Então o que você faz? Você vai aplicar uma força, certo? Por que você vai aplicar uma força? O Titanic ele tem uma quantidade de movimento, que é massa vezes aceleração, e você quer reduzir, que é massa vezes velocidade, desculpa, e você quer reduzir essa velocidade. Então você tem que aplicar uma força, porque você vai mudar a quantidade de movimento do Titanic. Essa força ela tem que ser contrária à velocidade do Titanic, porque você quer que essa velocidade diminua, você não quer mudar ele de sentido, você quer que ela se reduza. Então é muito intuitivo que você teria que aplicar uma força gigantesca para mudar essa quantidade de movimento do Titanic. Ao mesmo tempo que se eu viesse na mesma velocidade do Titanic, só que com uma canoa, você precisaria de muito menos força para parar a minha canoa, porque a quantidade de movimento seria muito menor. Apesar da mesma velocidade, a massa seria muito menor. Então, a alteração na quantidade de movimento que você quer aplicar no seu sistema, ela é proporcional à massa. E é isso que essa equação... Aliás, ela é proporcional à força que você aplica. E é isso que essa equação aqui diz. Ela diz que a variação da quantidade de movimento no tempo, ela será dada pela... A gente coloca como somatória das forças aqui, porque o que importa para a gente é a força resultante que atua no corpo. Né? Não é qualquer força, é a força resultante. Então, a força resultante
ela é a força que vai alterar a quantidade de movimento do meu corpo. E alterar a quantidade de movimento pode ser alterar a velocidade, pode ser alterar a velocidade não em módulo, mas em direção. Eu posso ter a mesma velocidade, mas eu posso fazer com que o Titanic faça uma curva, por exemplo. Então eu mudei a quantidade de movimento dele, e para mudar essa quantidade de movimento eu também preciso de uma força resultante aplicada corretamente. E a terceira forma menos intuitiva de fazer isso é alterar a massa do Titanic, mas aqui a gente não está pensando muito em alterar a massa. Então a gente está entendendo que a força ela é a variação da quantidade de movimento. Eu consigo variar a quantidade de movimento de um corpo variando a massa? Consigo sim. Inclusive, todo problema de lançamento de foguete que existe funciona assim. O foguete ele consegue propulsão a partir da queima do combustível, mas quando ele queima combustível ele perde massa, né? E perdendo massa ele também altera a sua quantidade de movimento. Então não é só pela força de propulsão que ele tem lá do combustível saindo, ele também tem uma variação de massa, e essa variação de massa também computa ali alguma variação na quantidade de movimento do foguete. Então a gente tem problemas onde a massa varia também. E aquele negócio de força igual a massa vezes aceleração, por exemplo, não funciona para foguete, porque o foguete tem a massa variável. Força igual a massa vezes aceleração só funciona quando o sistema tem a massa constante, tá? Quando tem a massa variável, essa equação aqui, ela é a mais correta a se aplicar. Mas beleza, agora a gente sabe então que quantidade de movimento é uma grandeza extensiva, que eu consigo estudar ela através do teorema do transporte de Reynolds, e que para alterar essa quantidade de movimento, uma das coisas que eu posso fazer é aplicar uma força no meu sistema. Como que isso tudo conversa? Isso tudo conversa assim, ó. Tá aqui o nosso teorema do transporte de Reynolds. Então, esse aqui é o enunciado original do problema, e para esse enunciado original, o que a gente tem que lembrar? Que existe uma grandeza extensiva genérica N maiúsculo, que a gente ainda não especificou qual é, e a grandeza específica relacionada a essa grandeza extensiva genérica é esse eta. Eta nada mais é do que esse N dividido pela massa do sistema. Tá? Então é Nzão por unidade de massa, vai dar essa letra grega que parece um N aqui, que é o eta. Beleza. Então, o teorema do transporte de Reynolds vai dizer o seguinte para a gente, que a variação temporal da quantidade de N no sistema é a derivada temporal da soma do N específico de todas as partículas, que está aqui, mais a quantidade de N específico que sai do sistema, menos a quantidade de N específico que entra no sistema através dos fluxos pelas superfícies de controle. É isso que essa equação está dizendo para nós. Tá igual no princípio da conservação da massa lá. A ideia, a única coisa é que no princípio da conservação da massa, a gente controlava toda a massa que entrava e que saía, porque massa não se cria. Então, essa massa, ela era, desse lado aqui, a variação da massa do sistema, ela era zero. No caso do teorema, do princípio da conservação do momento linear, isso não é verdade. A gente consegue alterar o momento linear sem tirar a massa do sistema. A gente consegue fazer essa variação através das forças. Então, a gente tem que pegar esse teorema do transporte de Reynolds, colocar no lugar do N, a gente tem que colocar a quantidade de movimento, no lugar do eta, a quantidade de movimento específica, que a gente já viu que é só a velocidade, e ver o que dá. Então vamos ver o que dá aqui, ó. O N a gente sabe que é a quantidade de movimento, e o eta é a velocidade, que é a quantidade de movimento específica. Se eu substituir tudo isso na minha equação lá, o que é que eu vou obter? Eu vou obter isso aqui, ó. A variação da quantidade de movimento do meu sistema no tempo é igual à variação no tempo da soma de toda a quantidade de movimento que está dentro do meu volume de controle, mais a quantidade de movimento que flui
pela minha superfície de controle entrando e saindo, tá? Então essa é a equação que a gente chegou. E alguns slides atrás eu estava falando dessa variação aqui, ó, da variação da quantidade de movimento. E a gente tinha lá nos slides atrás que pela segunda lei de Newton, para eu variar essa quantidade de movimento aqui, essa variação da quantidade de movimento do sistema, ela era dada pela somatória das forças que atuavam no sistema. Então a gente consegue substituir esse termo, que é essa variação da quantidade de movimento, pela somatória de forças que atuam no sistema. E olha só que curioso. A gente troca então, né, esse dq dt aqui por um somatória de forças, e aí a gente fica com somatória de forças que atuam no sistema é igual a variação da quantidade de movimento interna ao volume de controle mais o fluxo de quantidade de movimento que entra e sai do meu sistema pelas fronteiras. Beleza. Vamos com calma, que é muita informação. Primeiro que, se você olhar, essa integral aqui ela é relativamente fácil de calcular, ρ VdA, tranquilo. Lembrando que esse V é um vetor, então aqui dentro dessa integral, na verdade, são 3 integrais, uma para cada direção. Isabela está perguntando se eu estou gravando. Eu estou gravando sim, Isabela. Eu estou gravando com aquele programinha lá de gravação de tela. Eu vou subir isso aqui para o YouTube. Mas se vocês quiserem gravar pelo Teams também, fiquem à vontade. Pode colocar para gravar aí, tá bom? Beleza. E então, voltando aqui, essa integral aqui ela é facinho de calcular. Tudo bem que eu tenho um vetor aqui, né? Então, na verdade, eu vou ter uma equação para x, uma para y, uma para z. Mas nas forças eu também vou ter uma componente em x, uma em y e uma em z. Então, não tem problema. Essa outra integral aqui que a gente tem que ficar atento, porque eu tenho um produto escalar aqui, então esse VdA vai me dar um escalar, e esse escalar aqui depois multiplica esse vetor V aqui, ó. Então não me vai passar o V quadrado aqui, que não tem vetor quadrado, hein, pessoal? É V, ρ, VdA, é 2 vezes o vetor velocidade mesmo, tá? E nesse caso aqui, o produto escalar a gente faz primeiro, tá? Tem um parênteses implícito aí. Então, beleza. Se a gente olhar do lado esquerdo aqui, ó, a gente consegue, e até por praticidade, a gente consegue separar essas forças aqui, a somatória de forças, em forças de corpo e forças de superfície. As forças de corpo que atuam no nosso sistema, na maioria das vezes elas vão ser forças de gravidade. É uma força que é uma força de campo, né? Então a gravidade é uma força de campo. Eu tenho um campo gravitacional que me puxa em direção à Terra. Então, a força de corpo ela é uma força que atua no corpo como um todo. Mas a gente tem algumas forças também que são forças de superfície, né? A pressão, por exemplo, ela pode aparecer como uma força de superfície. Uma vinculação de uma determinada tubulação que vai dar as reações ali para o seu tubo não sair voando, ela é uma força de superfície. Então a gente tem que, quando vai montar a somatória de forças aqui, para ficar mais didático, a gente separa a somatória de forças aqui em forças de corpo e forças de superfície. Beleza. Aí a gente consegue, primeiro aquilo que eu falei para vocês, né? Essas equações elas são vetoriais, tá vendo? Então, se elas são vetoriais, eu consigo quebrar essa equação aqui em 3 equações, uma para cada direção. Então, olha só. Eu tenho a somatória das forças de corpo em x, mais a somatória das forças de superfície em x, é igual a derivada temporal de ρ, a componente em x da velocidade, dv, mais a integral na superfície de controle da componente em x da velocidade, ρ, VdA. Por que esse VdA eu não quebrei em vetor aqui? Porque isso daqui é um produto escalar entre 2 vetores. Isso aqui, para mim, já me dá um escalar. Eu não preciso separar isso aqui, né? Inclusive, nem tem como eu separar isso aqui em componentes vetoriais, porque isso não é um vetor, isso é um escalar de fato. E da mesma forma que eu tenho essa equação toda escrita só no sentido x, eu também tenho essa equação toda escrita só no sentido y, e eu também tenho essa equação toda escrita só no sentido z. E isso daqui pode me facilitar algumas coisas. Se eu estou querendo uma força específica que está em um sentido,
eu não preciso analisar fluxos e outras coisas que estejam acontecendo em outros sentidos que não sejam o sentido que eu preciso. Então isso aqui pode me facilitar a vida. De novo, pessoal, isso aqui é importantíssimo. A boa definição do volume de controle, ela vai ser essencial para a gente solucionar os nossos problemas. Pode falar. Quem estava me chamando aí? Pode falar. Se eu coloco apenas uma dimensão, por que a derivada parcial continua? Isso é uma boa. Porque as coisas que estão aqui dentro, o que vai sair daqui de dentro, são coisas que dependem do tempo, né? Então, a gente, aqui nessa integral especificamente, dependendo de como a gente calcular, dependendo, por exemplo, se a minha densidade aqui ela for constante, ela sai para fora da integral, eu vou ficar com uma velocidade Vx aqui que pode depender só do tempo, e aí essa derivada parcial, ela fica, o cálculo dela vai ser exatamente igual ao diferencial total. Mas, por exemplo, eu posso ter um sistema que é um sistema muito grande, por exemplo, vamos dizer que eu estou tentando analisar alguma coisa atmosférica com essa equação aqui. Não é o melhor approach, mas vamos lá. Vamos dizer que eu estou querendo analisar alguma coisa atmosférica aqui. Então, eu tenho uma dimensão muito grande do meu sistema e eu tenho a densidade do ar variando com a altitude, né? Então, essa densidade aqui, ela já ela não é constante, ela varia com o espaço também, né? Então, a hora que eu fizer essa integral aqui, provavelmente eu vou ter coisas que dependem do espaço e do tempo. E aqui a gente vai aplicar a derivada temporal só no domínio do tempo, tá? Então é por isso que o diferencial ainda continua parcial. Beleza. E aí, beleza. Então, uma das observações é que só a boa definição, só não, né? Mas uma boa definição do volume de controle vai ser essencial para a gente resolver os problemas. Se o seu volume de controle estiver meio zoado, você pode ter problemas para resolver o seu exercício. E ao passo que se você definir ele de uma maneira espertinha, às vezes você evita um monte de cálculos aí. Então é uma coisa bem interessante a gente pensar no nosso volume de controle. Outra coisa interessante é que aqui não tem jeito, pessoal. A gente vai fazer vários exercícios para treinar e tudo mais, mas realmente só a prática vai ser capaz de trazer para a gente a clareza na forma de usar essas equações corretamente. Tá? Não é fácil usar essas equações, realmente não é fácil. Eu separei 2 problemas para a gente trabalhar neles hoje, e são 2 problemas introdutórios mesmo, são 2 problemas mais simples. O primeiro problema é esse daqui, ó. Então eu tenho um bocal aqui, né, como se fosse a ponta de uma mangueira, sei lá, alguma coisa assim. E a água que sai desse bocal atinge uma superfície plana, como na figura. Então eu tenho uma superfície plana aqui, ela tem um cabo para a pessoa que está aqui atrás segurar com a mão. A velocidade de saída da água do bocal é de 15 metros por segundo. Então vai sair a água daqui a 15 metros por segundo. E a área do bocal é de 0,01 metros quadrados. Então tem uma areazinha aqui. Assumindo que o jato de água seja normal à placa, então vai vir um jato aqui com ângulo de 90 graus na placa, antes do impacto, e flua sobre ela após o impacto, então essa água vai se espalhar e andar sobre a placa aqui depois do impacto. Determine a força horizontal necessária para manter a placa em equilíbrio. Então eu quero saber qual que é a força que essa mão aqui vai ter que fazer na horizontal para manter essa placa aqui equilibrada, né, para ela não sair do lugar. Vamos fazer. Então, vou pegar minha loseta, que está aqui. Vou aproveitar para copiar a figura. Copia. Aqui. Beleza. Cá estamos. Então eu tenho esse problema aqui, ó. Vou deixar ele aqui no cantinho. E vamos desenhar, pessoal. Então,
eu vou desenhar o jato d'água aqui para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Esse jato d'água ele vai sair aqui do meu do meu bocal e ele vai chegar aqui na placa, perpendicular à placa. Quando ele bater na placa, o que ele vai fazer? Uma parte vai fluir para cima, sei lá como, e a outra parte vai fluir para baixo. Também não sei muito bem como que isso vai acontecer. Beleza. Mas vai acontecer alguma coisa nesse sentido aqui, ó. A água vai fluir para cá, vai fluir para cá. E aqui ela estava vindo aqui, vai fazer uma curvinha assim. Aqui vai fazer uma curvinha assim. E beleza. Ficou legal. Nosso desenho. Então isso aqui é o jato d'água que está saindo aqui do meu bocal e está atingindo a minha placa. Bom, como que eu analiso esse problema? Tem algumas formas. E a gente vai brincar de duas formas aqui, ó. A primeira forma que eu quero analisar, que eu quero fazer é a seguinte, ó. Eu vou fazer um volume de controle aqui. Eu não sei qual que seria o volume de controle mais intuitivo, tá? Mas tem dois volumes de controle que a gente consegue fazer. Mas eu acho que o mais intuitivo seria fazer algo assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Assim. Pronto. Isso que eu desenhei em vermelho vai ser meu volume de controle. Então a água está entrando no volume de controle por aqui, ela está passando para cá e ela está saindo por aqui, assim. Beleza. Lá do princípio da conservação da massa, a gente sabe que o nosso fluido é incompressível, então o fluido que está entrando no volume de controle é fluido que está saindo do volume de controle. Beleza. Aqui a gente não tem muita coisa que questionar. Lá do problema, a gente sabia que V era igual a 15 metros por segundo. E a gente sabia que a área do bocal aqui, ó, que eu vou chamar de A, era de 0,01 metros quadrados. A densidade da água a gente vai calcular como 999 quilogramas. Meu Deus do céu, que letra horrorosa, professor. 999 quilogramas por metro cúbico. E acho que a gente não precisa de mais nada. Então, se eu olhar aqui no meu volume de controle, eu tenho algumas coisas que eu tenho que considerar. Vamos redesenhar esse volume de controle aqui. Vou até usar a retinha aqui para ficar mais bonito o nosso volume de controle. Fazer assim, assim, assim e assim. E a princípio a gente vai desenhar nesse volume de controle tudo que a gente acha que realmente precisaria ter nesse volume de controle. Só fazer o tracejado aqui rapidamente. Assim e assim. Beleza. Então, o que a gente sabe que existe aqui? A gente sabe que existe uma quantidade de fluido entrando aqui, ó. Desenhar ela de vermelho. Tem uma quantidade de fluido entrando aqui. Eu não sei a área, eu não sei a velocidade nesse ponto aqui. Eu sei a área e a velocidade aqui. Mas, se eu traçasse, por exemplo, um segundo volume de controle aqui, até chegar lá no meu outro volume de controle, aqui é massa que entra, massa que sai, certo? Então eu tenho uma vazão volumétrica que entra nesse volume de controle aqui, que é exatamente a mesma vazão volumétrica que sai. Então a gente consegue entender que aqui entrando eu tenho uma vazão volumétrica Q, e essa vazão volumétrica Q, ela vai ser igual à velocidade que multiplica a área do bocal. Beleza, então eu tenho essa vazão volumétrica entrando aqui no meu volume de controle. E vou desenhar a superfície aqui de preto. Então tem algo aqui assim, mais ou menos.
assim mais ou menos. Aqui. Beleza. E aí o que vai acontecer? Essa água que está entrando aqui, ela está saindo por cima e por baixo. Então ela está saindo aqui e ela está saindo aqui. Aqui ela sai para cá, aqui ela sai para lá. Eu vou dizer que eu tenho um Q2 aqui e um Q3 aqui, mas de novo, vazão que entra é vazão que sai. Então a gente sabe que Q2 mais Q3 tem que ser igual a Q1, direto. Vazão que entra no volume de controle e vazão que sai. Senão o volume de controle estaria enchendo aqui, mas agora, pelo exercício aqui, ele está em regime. Bom, desenhei as vazões aqui, tudo que estava entrando e saindo no meu volume de controle. Agora eu vou desenhar as forças. E, bom, que forças que eu tenho? Eu tenho uma força de superfície agindo aqui no meu volume de controle, que é a pressão. Né? Então, como eu tenho o volume de controle aqui, eu tenho a pressão atmosférica agindo em toda a superfície aqui. Então, eu vou colocar essa pressão atmosférica aqui. Ela está agindo desse lado. Opa. O volume de controle vai funcionar como se ele fosse uma caixa, pessoal. Então, ó, pressão atmosférica do outro lado também. Pressão atmosférica em cima. Aqui. Minha pressão atmosférica está com certo nível de entropia aqui. E pressão atmosférica embaixo. Vou colocar esse traço aqui primeiro. Então a gente tem pressão atmosférica para tudo que é lado. O que é bom, porque eu vou colocar aqui pressão atmosférica, pressão atmosférica, pressão atmosférica e pressão atmosférica. O que é bom por quê? Porque essas pressões atmosféricas aqui, se eu multiplicar pela área da superfície de controle aqui, ela vai me dar uma força. E repara que a área da superfície de controle de cima é igual à área da superfície de controle de baixo, a pressão também é igual, então a força é igual. Então eu vou ter uma força na superfície de controle em cima, cancelando uma força na superfície de controle de baixo, devido à pressão atmosférica. E na esquerda e na direita, mesma coisa. Então beleza, a gente tem essas forças se cancelando aí. O que mais que a gente tem? A gente tem uma força de corpo atuando no nosso volume de controle aqui. E essa força de corpo é a força peso do volume de controle. Eu vou colocar ela em algum lugar aqui assim. Quero colocar em algum lugar que não seja... que não leve vocês para o erro. A força peso do volume de controle, ela é a força peso desse objeto que está aqui dentro, pelo menos até aqui, mais a força peso de todo o líquido que está aqui dentro. Essa é a força peso do volume de controle. Tá? Então eu tenho uma força peso aqui, que eu vou chamar dP, que está na vertical. Beleza? E eu tenho as forças de reação que a mão da pessoa vai aplicar aqui, ó. A mão da pessoa vai aplicar essas forças de reação em algum lugar do cabo. E para mim, aonde que importa essas forças de reação? Elas importam aqui nessa fronteira aqui, ó. Porque aqui, né, o que acontece? Vamos olhar só para esse corpo aqui, ó. Quero que vocês entendam qual é o pensamento. Vamos olhar para o corpo assim. E aqui onde tem a superfície de controle, eu vou fazer um corte proposital. Aqui. Beleza. Então o que acontece? Vamos imaginar que a mão da pessoa estava
aqui atrás e ela está aplicando uma reação RY para cima e uma reação RX para frente, aqui, nesse suporte aqui. Aqui no corte que eu fiz, eu tenho que ter uma força, né? Tanto uma força axial quanto uma força, um esforço cisalhante aqui, quanto um momento também. Eu tenho até momento fletor aqui. Eu tenho essas três coisas e essas três coisas são o que vão manter o meu objeto aqui em equilíbrio, né? Eles vão manter essa seção aqui unida. Então, eu vou ter uma forcinha em X aqui assim, que é a mesma força que está para cá. Eu vou ter uma forcinha em Y, que aqui pode estar para cima e aqui pode estar para baixo, por exemplo. E eu vou ter um momentinho aqui e eu vou ter um momentinho contrário aqui. Certo? Então, eu vou chamar essas forças aqui de FY, FX, aqui também é FY, e aqui eu vou chamar de M e M, que são os momentos. O que acontece? Essa peça aqui, ó, essa parte do cabo aqui está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o que acontece? Essa força Fx é reação dessa força Rx e essa força Fy é reação dessa força Fy, Ry aqui. Então, essas reações aqui, né, como esse conjunto de forças e movimentos aqui, ele tem que ser igual à somatória dessas forças aqui, dos momentos que eventualmente estão aplicados aí, para que essa parte aqui esteja em equilíbrio, eu tenho, olha só, eu tenho que esse conjunto aqui, se eu chamar esse conjunto de forças de conjunto 1, esse conjunto 1 é exatamente o oposto desse conjunto 0 aqui, e eu vou ter aqui um conjunto de forças 2, que é o oposto do 1. Então, se 1 é o oposto do 0 e 2 é o oposto do 1, aqui nesse conjunto de forças 2, eu tenho exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui sendo aplicado pela mão em algum lugar do meu cabo. E esse conjunto de forças 2 ele é importante porque ele está na superfície do meu corpo aqui, ó. Então, essas forças de reação, elas vão acabar aparecendo sempre aqui na minha superfície. Eu vou ter uma força Rx aqui e eu vou ter uma reação Ry para cima. Estava recebendo algumas mensagens aqui, eu não sei se são de vocês, deixa eu ver. Tá, entendi. Então, beleza. Então, aqui, olha, a gente colocou basicamente todas as forças que a gente podia imaginar agindo nesse volume de controle, que a gente tem as reações aqui, tem o força-peso, tem o fluxo entrando, fluxo saindo, tem o pressão atmosférica, tudo que fisicamente estava lá, está aqui. Então eu vou apagar esse rabisco daqui, que isso aqui tá... só dá para entender se eu explicar mesmo. E agora a gente consegue aplicar a nossa equação lá da quantidade de movimento. Então a gente vai aplicar essa equação lentamente. Eu vou colocar ela aqui primeiro. A gente tem que a somatória... errei a cor. A gente tem que a somatória das forças de corpo no meu volume de controle mais a somatória das forças de superfície no meu volume de controle. Eu vou escrever ela vetorial ainda, já explico por quê. Isso aqui vai ser igual a derivada temporal da integral no volume de controle da velocidade, que multiplica a densidade, que multiplica dV, esse V aqui de volume, mais a integral de superfície, né, na superfície de controle, de velocidade, que multiplica a densidade, que multiplica a velocidade de novo, escalar dA. Que beleza! Que beleza! Lembramos da equação inteira. Isso já é uma vitória. Agora eu tenho que lembrar o seguinte. O problema, na verdade, estava me pedindo só a reação em X. Então eu não preciso aplicar essa equação vetorial inteira.
Eu posso aplicar essa equação aqui só no sentido x, não tem problema nenhum. Então vamos por partes aqui. Eu vou ter a somatória das forças de corpo em x mais a somatória das forças de superfície em x é igual à derivada temporal da integral de volume da velocidade em x de todas as partículas ρ dv mais a integral na superfície de controle da velocidade em x de todas as partículas ρ velocidade vetorial dA. Muito bom. Agora eu vou analisar cada um desses termos cautelosamente. O primeiro termo que eu vou analisar é a somatória das forças de corpo na direção x. O que é força de corpo? Força de corpo é uma força que vai ser aplicada por um campo sobre o corpo. Eu não tenho contato para aplicar essa força. Então, uma força de corpo é uma força gravitacional, ela é uma força eletromagnética, são forças que têm essa cara. São forças, uma força de campo elétrico, por exemplo, são forças que não têm contato, elas não são aplicadas por contato. A única força que eu tenho desse tipo aqui é a força peso, certo? O resto, pressão é por contato, essas vazões aqui não são forças, as reações aqui é por contato, é tudo por contato. Então, de força de corpo, eu só tenho a força peso. E a força peso, ela só tem componentes na vertical, ela só tem componentes em y. Então, a somatória de todas as forças em corpo na direção x é 0. Beleza. Vamos com calma. Somatória de todas as forças de superfície na direção x. Beleza. Como que a gente vai calcular a somatória das forças de superfície na direção x? Essa somatória de forças na superfície aqui, pessoal, ela é uma somatória de forças, é a somatória de todas as forças que estão atuando sobre a superfície no sentido x. Então, essas pressões atmosféricas que estão atuando em cima e embaixo do meu volume de controle, elas só estão em y, elas não vão entrar na minha conta. Então, essas daqui, agora eu não vou nem pensar nela. Essas de cima e de baixo, eu não vou nem pensar nelas agora para essa equação. Só vou pensar nas de x. Aqui, vamos dizer que esse volume de controle, essa superfície de controle aqui, ó, ela tem uma área que eu vou chamar de A'. E essa outra superfície de controle aqui, daqui até aqui, também tem uma área que eu vou chamar de A'. Porque a superfície de controle é minha e eu defino do jeito que eu quiser. Essa é uma coisa boa. Então, como eu defini a minha superfície de controle com a mesma área dos dois lados, a força do lado direito aqui vai ser pressão atmosférica que multiplica a linha, positivo, e do lado esquerdo vai ser pressão atmosférica que multiplica a linha, negativo. Por quê? As forças aqui, na somatória das forças, eu tenho que olhar nos sentidos do meu x e do meu y aqui. Então, entrou não. Então, sentido positivo de x aqui para a direita, força positiva, sentido negativo de x para a esquerda, força negativa. Então, a somatória das forças de superfície em x vai entrar essa pressão atmosférica vezes a área positiva. Então, pressão atmosférica vezes a linha positivo. E vai entrar menos a pressão atmosférica do outro lado vezes a linha negativa. Então, beleza, isso aqui vai cancelar. Mas não são as únicas forças de superfície que eu tenho. Outras forças de superfície que eu tenho aqui, as outras duas, são Rx e Ry. Ry não entra, porque Ry está na vertical, está no sentido y. A gente só está olhando para as forças em x. Rx vai entrar, e ela vai entrar negativa aqui, ó,
porque o meu x está positivo, está apontando para o outro lado. Então, menos Rx. E acabaram as forças de superfície. Então, essa daqui é a somatória das minhas forças de superfície. Agora eu posso cancelar esse termo com esse termo. E essa somatória de forças na superfície será menos Rx. Beleza. Esse termo aqui, ó, derivada temporal da velocidade em x que multiplica ρ dv, é um termo que a gente precisa pensar a respeito. Porque lá na análise da quantidade de massa, né, no princípio da conservação da massa, esse termo aqui, ele ia dizer para mim se o meu volume de controle estava enchendo ou se ele estava esvaziando. Certo? Se ele estava enchendo ou se ele estava esvaziando. Beleza. Aqui não. Aqui ele não vai dizer isso. Aqui ele vai dizer o seguinte. Vamos olhar de novo. Eu gosto primeiro de olhar só para a integral de volume e depois a gente olha para essa derivada aqui. Para facilitar a nossa vida, vamos pensar que essa densidade ρ aqui é constante ao longo do meu volume de controle. Então, o meu fluido é incompressível. Se esse fluido é incompressível, o que eu estou somando com essa integral aqui? Ó? Eu estou somando ρ dv. Então, ρ dv ele é a minha massa do fluido, massa das partículas do fluido. Eu estou multiplicando essa massa pela velocidade da partícula em x. E estou somando. Certo? Quando eu fizer isso, o que é que eu vou obter aqui? Eu vou obter um produto que é a massa do meu volume de controle multiplicado pela soma de todas as velocidades das partículas aqui do meu volume de controle. E a soma de todas essas velocidades vai me dizer se esse volume de controle como um todo está acelerando ou não. Eu não quero saber se tem partículas acelerando e desacelerando aqui dentro, porque tem, a gente sabe que tem. Mas eu quero saber, se eu somar todas essas partículas aqui, ainda assim, quando eu somar tudo, eu vou ter coisas acelerando e desacelerando aqui? E a gente sabe que a gente não vai ter isso, né? Porque a parte do acelerando e desacelerando a gente vai ver quando a gente calcular a derivada desse massa vezes velocidade aqui, que como a massa do volume de controle não está variando, a gente vai ter uma massa vezes aceleração aqui, para esse caso específico. Então, a massa vezes a aceleração de todas as partículas desse volume de controle aqui, para a gente está dando zero, porque o volume de controle está parado. Tá? E, especificamente, ele está parado porque a soma da velocidade de todas as partículas aqui nesse volume de controle é igual a zero. Estou me perguntando o que é FCX. FCX são as forças de corpo do meu volume de controle, que no caso é a força-peso, no sentido X. Tá? Bom, então aqui, ó, esse termo, esse primeiro termo aqui, essa primeira derivada aqui, ela vai ser zero. Então, essa derivada da somatória da quantidade de movimento de todas as partículas que estão dentro do volume de controle vai ser zero. Por quê? Porque esse volume de controle, como um todo, se eu contabilizar todas as moléculas de massa aqui dentro, esse volume não está acelerando. Esse volume de controle está em equilíbrio, ele está parado aqui. Então, quando isso acontece, essa parcela aqui vai ser zero. Depois a gente vai ter alguns volumes de controle onde essa parcela não é zero, e aí o volume de controle vai estar andando, tá? E é bem legal, a gente consegue fazer algumas coisas também. E aí a gente tem essa segunda integral aqui, que a gente já tem uma boa ideia de como a gente vai calcular ela, porque eu tenho fluxos de entrada e fluxos de saída aqui. Para calcular essa integral aqui, como eu tenho uma entrada e duas saídas, eu tenho três superfícies de controle que tem fluxo. Então, eu tenho que fazer a integral da superfície de controle de Vx ρ v dA vai ser a integral na superfície de controle 1 de Vx ρ v dA mais
a mesma integral na superfície de controle 2 de Vx ρ v dA, sem esquecer do produtinho escalar aqui, mais a integral na superfície de controle 3 de Vx ρ v dA, produtinho escalar ali. Beleza. Então, quais são as superfícies 1, 2 e 3? Essa daqui é a minha superfície 1, essa daqui é a minha superfície 2 e essa aqui é a minha superfície 3. Tá aqui. São essas três superfícies de controle aqui. Bom, a integral que eu estou fazendo é a integral de Vx, que é a velocidade do fluxo em x, que multiplica alguma coisa. E isso já me simplifica a vida, porque na superfície 2 e na superfície 3 eu não tenho fluxo na direção x, certo? Na superfície 2 e na superfície 3 eu tenho fluxo zero em x, eu só tenho fluxo em y, é um fluxo desconhecido, mas eu tenho só fluxo em y. Então, na superfície de controle 2, esse fluxo é zero, na superfície de controle 3 esse fluxo é zero, porque nesses dois casos, Vx igual a zero. Vai sobrar só essa integralzinha aqui. E isso você vai calcular só na superfície de controle 1, porque não esqueça, a gente está aplicando a equação só no sentido x, né? Então, a única entrada onde eu vou ter fluxo de quantidade de movimento no sentido x vai ser a superfície 1. E aí, essa integral aqui, se a gente continuar a continha aqui, ela vai ser igual a... Eu tenho Vx, que está aqui, beleza? Essa velocidade Vx, ela é uma velocidade constante, ela pode sair para fora da integral, e ρ é constante, sai para fora da integral também. Então, isso daqui é Vx, ρ, sai tudo para fora da integral, superfície de controle 1, V, escalar, dA. Essa integral aqui, V escalar dA, é a velocidade. A gente já viu isso na aula passada, que essa integral aqui, ela vai me dar a velocidade, o produto da velocidade de todas as partículas do fluido que estão passando aqui por essa seção, multiplicado pela área dessa seção transversal aqui. E o produto dessa velocidade por essa área vai me dar a vazão volumétrica que entra aqui, ó. Essa vazão volumétrica é essa vazão Q, que a gente viu lá no começo. Essa vazão Q, ela é a mesma vazão que sai do meu bocal, que é velocidade V, que multiplica a área A. Então, isso aqui vai ser igual. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Isso aqui vai ser igual a Vx, ρ, velocidade V lá, que a gente já tinha, área A. E essa velocidade Vx aqui, que é a velocidade de entrada do fluido aqui, é a mesma velocidade V dada pelo problema lá atrás. Então, isso daqui vai ser igual a ρ, V ao quadrado, A. Beleza. Beleza. Essa formulinha aqui, eu já vou falar um pouquinho sobre ela, mas essa formulinha aqui vai aparecer bastante para nós. Tá? Bastante mesmo. Então, vamos traçar a linhazinha aqui. E eu vou substituir todas essas coisas que a gente calculou aqui na minha equação. Então, eu tenho a somatória das forças de superfície em x, que é só menos Rx. Tá aqui. Essa primeira integral é zero. Essa segunda integral aqui vai ser... Ah, faltou uma coisa, pessoal. Faltou uma coisa nesse último cálculo aqui, ó. Lembra? Olha só como é que a coisa é tinhosa. Lembra do dA, que é o elemento diferencial de área? Olha o meu volume de controle aqui, ó. O meu elemento diferencial de área, ele aponta para fora do volume de controle, e ele vale dA. Olha só, quando a gente fez essa integral aqui de VdA,
A velocidade apontava para dentro do volume de controle e o elemento diferencial de área apontava para fora do volume de controle. Quando isso acontece, nesse produto escalar aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer um sinal de menos, que a gente esqueceu de pôr. Deixa eu apagar aqui para fazer direito. Aqui vai aparecer um menos VA. Isso daqui vai ser igual a menos ρ V ao quadrado A. Beleza. Então eu tenho aqui menos Rx igual. Essa primeira integral é zero, né? Derivada da integral aqui é zero. E essa segunda integral aqui vai ser menos ρ V ao quadrado A. Menos ρ V ao quadrado A. Aqui. Então, se eu tirar esse sinal de menos aqui da frente, a minha força Rx, ela tem que ser igual a ρ V ao quadrado A, que é igual a ρ 999, que multiplica V ao quadrado 225. Opa, dislexia entrando aqui. Que multiplica a área, que é 0,01. Isso aqui vai dar pra gente 999 vezes 2,25. Aliás, 225 vezes 0,01. Isso aqui vai dar 2.247,75 newtons. Pronto. Isso aqui, o exercício ele tem uns dados meio ignorantes, pessoal, na minha opinião. Porque você vê que a pessoa está segurando isso daqui com uma mão só. Tudo bem que aparentemente é a mão direita, mas uma mão só. E ela está fazendo uma força de 225 quilos. Então é uma senhora mão, né? 225 kg força aí. É um bodybuilder. Certeza. Então, o que a gente pode tirar de lição desse exercício aqui, ó? Primeiro, esse volume de controle aqui que eu calculei aqui, ó, ele não é um volume de controle único, né? Ele não é um volume de controle único. Eu poderia ter definido um volume de controle que terminasse aqui, por exemplo, ó, na cara aqui do meu corpo aqui, da minha superfície aqui. Eu conseguiria resolver esse problema? Conseguiria. E aí eu acho que tem algumas coisas que são práticas e outras que são discutíveis. Por exemplo, no livro lá, você vai encontrar, né, se você der uma olhada nos livros, você pode encontrar esse desenho aqui. E o que eu encontrei foi que o autor não colocou a força de pressão atmosférica aqui junto como uma força de superfície, que ele colocou só a força da própria superfície empurrando o volume de controle, né? E depois ele encontrou o mesmo valor porque ele colocou essa força de pressão atmosférica para trás do volume de controle aqui, né? Ele fez um DCL desse corpo aqui e acabou encontrando a mesma coisa, né? Não cancelou de cara aqui, cancelou depois. Eu já entendo que essa pressão atmosférica ela atua em tudo, então ela deveria estar aqui também. Mas dos dois jeitos que você fizer dá certo. Você vai encontrar a mesma reação Rx aqui, tá? Segunda coisa, problemas onde eu tenho pressão atmosférica assim, e eu sei que a pressão atmosférica atua sobre todas as paredes do meu volume de controle, eu posso definir o volume de controle de tal forma que as pressões atmosféricas se anulam. Então eu nem preciso pensar na pressão atmosférica aqui, a gente trabalha só com a pressão manométrica mesmo, tá? Então isso é uma coisa que facilitaria o desenho aqui para nós, por exemplo, tá? Outra coisa interessante é que, de uma forma rápida, quando a gente quiser calcular a força devido a um jato, né, um jato de água e qualquer coisa assim, a gente sempre teria a gente sempre
a gente sempre teria não, a gente sempre vai acabar caindo numa fórmula parecida com essa aqui, ó, um ρ ao quadrado A. Então, tem alguns livros que simplificam, em vez de te dar todas essas passagens aqui, tal, eles fazem um balanço de força direto e na força de cada jato aqui, eles entram com um ρ quadrado A aqui, um jato entrando, aqui teria dois jatos saindo, essas forças aqui se anulariam e tudo mais. Então tem alguns livros que já vão entrar com esse ρ ao quadrado A aqui. Eu não gosto de fazer isso, porque eu sei que isso nem sempre é verdade, mas é uma boa coisa para você saber, para você ter uma ideia se você está acertando o seu exercício. Então, se eu estou fazendo os meus cálculos aqui e chegasse aqui em alguma coisa diferente de ρ ao quadrado A, eu ficaria atento, né? Eu daria uma voltadinha nas contas aqui e daria uma procurada para ver se não está faltando nada, né? Porque poderia eventualmente estar faltando alguma coisa aí. Então, essas coisas que eu queria que a gente pensasse com esse primeiro exercício. Se tem algum exercício que a densidade não é constante. Dessa matéria que eu não me lembre, dessa daqui de conservação da quantidade de movimento, eu acho que não. Do princípio de conservação da massa tem. Tem exercícios onde você comprime ar, por exemplo, e aí a densidade varia. Tá? Então, para a densidade ser constante, qual que é a hipótese que você tem que aplicar? É de fluido incompressível. Então, se o seu fluido for incompressível, né, se você fala assim, pô, a água, nesse regime aqui, ela está atrapalhando numa pressão relativamente baixa para a água, então a gente pode entender que essa água é incompressível. Beleza, show, vai funcionar. Se você estiver trabalhando com uma água que está sujeita a uma pressão muito maior do que a pressão atmosférica, aí talvez não é a melhor solução, ou muito mais baixa que a pressão atmosférica também, aí talvez não seja a melhor solução você trabalhar considerando a água algo incompressível. Talvez ela seja compressível nesses regimes também. Então, são tudo coisas que a gente tem que pensar. Dá para resolver os exercícios. Eu tenho mais um exercício aqui que eu acho interessante. Eu acho que a gente consegue matar rápido. Vamos lá. Tarpenboards. O chato desse exercício aqui é que ele está eu tô meio atrapalhado aqui. O chato desse exercício aqui são as unidades, né? Ele não está em unidades bacanas de se trabalhar. Mas ele é um exercício bacana, porque ele mostra algumas coisas. Tá, tem duas pessoas aqui que estão reclamando que a internet está ruim. E eu sei que está ruim mesmo, porque a minha também não anda lá aquelas coisas. Então na hora de fazer chamada eu preciso lembrar disso. Então eu tenho esse exercício aqui, ó. Até vou fazer o seguinte, pra gente descansar mais cedo, eu vou só ler o exercício com vocês e a gente faz ele na aula que vem. Então o exercício é o seguinte, ó, tem um tanque de metal, que é esse tanque aqui, ele tem 2 pés de altura e área de seção transversal de 1 pé quadrado. Então se você cortar ele no meio aqui, você vai encontrar uma área de 1 pé quadrado. E ele pesa 5 libras a força quando estiver vazio. Ele é posto sobre uma balança, né? Então tem uma balança aqui embaixo, ó. Scale é a balança. E a água é injetada através de uma abertura no topo. Então tem água entrando aqui. Ela escoa por 2 aberturas laterais. Aberturas, não aperturas. Então eu tenho essas aberturas aqui onde essa água sai, V2 e V3. Ambas de mesma área. Inclusive as 3 áreas são iguais aqui. Quando o tanque está em regime e seu nível interno, quando o tanque está em regime, seu nível interno é de 1,9 pés. Então esse nível aqui é de 1,9 pés quando ele estiver em regime, né? Quando ele não estiver nem enchendo nem esvaziando. Seu chefe, eu acho legal esses exercícios aqui. Eu copiei o enunciado de um livro, mas eu acho legal porque toda vez que começa a falar do seu chefe, eu lembro do Max Geringer. Entrou o Max Geringer na minha cabeça lendo o exercício. Seu chefe
acredita que eu não sei imitar o Max Geiger, desculpa. Mas enfim, seu chefe acredita que a leitura da balança revelará o volume de água do tanque mais o peso. Então tem água entrando aqui, tem água saindo aqui, e uma pessoa está dizendo assim, olha, qual que vai ser a leitura da balança? Vai ser o peso da água que está aqui dentro mais o peso do tanque. E aí o enunciado continua. Você discorda, dizendo que uma análise de mecânica dos fluidos é necessária. Quem está correto? O que será indicado na balança? Então, como que você resolve isso? Você vai ter que aplicar estas equações aqui, que são as equações, na verdade só uma, né? Não precisa de todas, mas você vai aplicar a equação do princípio da quantidade de movimento aqui. E uma das coisas que você vai calcular, que você vai ter que calcular, vai ser a reação vertical aqui, né? Dessa balança aqui segurando o tanque. Essa reação vertical vai dizer para você o quanto que a balança estará lendo, porque a balança sente só a reação vertical. Então você vai calcular essa reação vertical e aí você vai ver se esse peso aqui, se essa leitura da balança vai ser só a massa de água mais o peso do tanque vazio, ou se ela vai ser a massa de água mais o peso do tanque vazio mais alguma outra coisa, tá? Esse exercício é bem bacana, quem puder fazer em casa, faça.